programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição, Sindiúti denuncia. O governo de Minas deve reajuste do piso à educação. A greve foi definida por objetivos muito concretos e que o governo precisa se movimentar em torno de responder essas questões. Descumprimento do acordo com os servidores das superintendências regionais de ensino e do órgão central também é criticado. A luta da educação continua aguerrida. De Brasília, as notícias da CNTE. Quem luta, educa. Governo do Estado parcela em 4 vezes o 13º salário, descumpre acordos assinados e os profissionais da educação criticam sua postura. A greve dos profissionais da educação continua. A decisão foi tirada na última assembleia realizada no dia 10 de abril em Belo Horizonte, no pátio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Pela manhã, os trabalhadores em educação de todas as regiões do estado se reuniram no Conselho Geral e avaliaram principalmente a proposta de emenda à Constituição do piso salarial. Esta proposta foi explicada pela coordenadora-geral do Sindiúti, Beatriz Cerqueira, durante a Assembleia Estadual. Nós aceitamos a proposta de PEC e que ela pode ser um salto importante para colocar na Constituição o piso salarial. Quando ela for aprovada, o vencimento básico do professor é o piso salarial definido pelo MEC. Isso para a gente é um passo importante. Os trabalhadores em educação fizeram uma longa discussão sobre essa proposta de emenda à Constituição e avaliaram que ela é positiva. Portanto, a categoria votou e decidiu que esta é uma proposta que deve sim ser protocolada e encaminhada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Beatriz Cerqueira, coordenadora-geral do Sindiúti, também explicou à imprensa qual é o principal objetivo dessa PEC. A PEC resolve, se aprovada como nos foi apresentada, resolve a questão do piso para sempre, né? Então não vamos mais precisar ficar pedindo ao governo que envie projeto de lei específico. Mas a decisão de continuar a greve com uma nova assembleia no dia 18 de abril próximo se deve principalmente pelo fato, segundo a categoria, do governador Fernando Pimentel não ter até agora feito nenhuma proposta de pagamento do piso salarial, bem como dos retroativos. Eles também cobram o cumprimento dos acordos assinados. A greve ela foi pelo piso salarial. O governo nos deve uma série de retroativos que continuam pendentes, questões relacionadas ao IPSENG que continuam pendentes, e a questão do parcelamento dos salários, que não foi feito, né, nenhuma proposta, retroativos do próprio reajuste do piso, retroativos, muitos problemas com férias-prêmio de quem aposentou há anos e não vê seu direito, retroativos relacionados à carreira, né, promoções, progressões que não foram pagas ou foram pagas com tempo para trás faltando. O próprio Adverb tem retroativo. A questão do parcelamento do 13º, que lamentavelmente a gente chegou em abril com a última parcela, mas o parcelamento do 13º foi algo inaceitável para a nossa categoria, né, que teve inclusive um tratamento diferenciado. Agora é o governo apresentar propostas e nós darmos continuidade às negociações. Colegas que estão pela continuidade da greve com nova assembleia. Veja o que pensam os profissionais da educação. A mobilização que está tendo em todo o estado de Minas Gerais não se restringe apenas às questões orçamentárias, financeiras, salariais, mas de demais outros problemas que a categoria está enfrentando. Eu gostaria de ressaltar um exemplo dos problemas que a gente tem enfrentado com o sucateamento do IPSENG, a falta de repasse para os hospitais, a perda de médicos de hospitais, que tem atingido muito a nossa categoria. Então, são essas e outras demandas não financeiras que têm feito muito da categoria, que tem participado das nossas assembleias, a continuar o movimento, a continuar a greve, ainda até a próxima assembleia no dia 18. Vale ressaltar também que houve uma outra votação que aprovou por ampla maioria, quase unanimidade, a construção de um projeto de emenda constitucional no sentido de garantir o reajuste automático pelo índice de correção do piso do magistério todos os anos,
sem a necessidade de passar pelo governador e pela Assembleia Legislativa. Eu acredito que essa semana, até o dia 18, é importante a Assembleia Legislativa e o governo estadual trabalharem no sentido de construir essa PEC, né, para dar uma demonstração de seriedade à nossa categoria, para que a gente possa reavaliar já com o projeto de emenda constitucional bem encaminhado na Casa Legislativa. A greve, acho que ela inclusive é um instrumento para forçar a Assembleia Legislativa na discussão dessa PEC, para que o piso seja inserido numa discussão de estrutura do Estado de Minas Gerais. Então é muito importante. E a categoria decidiu, a decisão de Assembleia soberana, nós temos que continuar e botar a mobilização para cima. A greve continua porque a categoria decidiu pela continuidade até que a PEC seja aprovada. A maioria dos conselhos no interior, detectou a necessidade de aprovação da PEC, mas também a necessidade de que haja uma mobilização que dê conta de pressionar a Assembleia Legislativa para que a PEC seja aprovada. Nesse sentido, a decisão da plenária de hoje aqui na Assembleia é de ratificar a decisão dos conselhos e comandos locais de greve. A categoria entende que o descumprimento da lei do piso salarial traz um prejuízo muito importante, muito grave para todos os segmentos da educação. Também não há uma confiança absoluta de que haverá uma tramitação rápida. Nós acreditamos no compromisso assumido pela Assembleia, no entanto, a decisão final é da categoria reunida em Assembleia e esta definiu pela continuidade que nós respeitamos e temos a responsabilidade e o compromisso de fazer com que essa greve se fortaleça até a próxima Assembleia. Outro assunto levado à Assembleia Estadual do último dia 10 de abril foram os problemas relatados sobre a realização do concurso público que aconteceu no domingo, dia 8 de abril. O SINDIUT, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, já solicitou ao governo do Estado explicações e investigações das práticas denunciadas. Nós já solicitamos ao governo do Estado que responda por esses problemas. Foi contratada uma empresa que tem experiência de longa data na realização de concursos, foi bem remunerada para prestar o serviço que prestou e foram questões inacreditáveis, inaceitáveis, atrasos grandes, tanto no período da manhã e consequentemente no período da tarde, problemas de fiscalização, problemas de faltar provas, isso tudo precisa ser respondido para a sociedade e para a nossa categoria. O sindicato pede para que os gestores deste concurso sejam responsabilizados pelos atos e que as pessoas que fizeram inscrição não fiquem prejudicadas. Educação em greve por acordos assinados. Da Praça do Trabalhador até o Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. Uma marcha de mais de 10 quilômetros foi percorrida no último dia 5 de abril. Bem cedinho, às 5 horas da manhã, trabalhadores e trabalhadoras em educação começaram a se aglomerar na Praça do Trabalhador, em Contagem. E somente por volta das 2 da tarde, o movimento chegou à Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. A atividade foi aprovada em Assembleia Estadual da categoria e, de acordo com a coordenadora-geral do SINDIUT, Beatriz Cerqueira, foi um momento para dialogar sobre as pautas da educação com a sociedade. Marcharemos daqui até o Palácio da Liberdade, dando o nosso recado sobre a importância do piso, sobre uma educação pública de qualidade, dando visibilidade à nossa pauta, à nossa luta e fazendo dessa marcha um processo pedagógico de diálogo com a população aqui da região metropolitana. Enquanto caminhavam, os educadores e educadoras também cobravam do governador Fernando Pimentel o cumprimento dos acordos assinados e o pagamento do piso salarial. Cobrar do governo Pimentel para sensibilizar também você, população desse estado, que pressione o governo, que nos ajudem a defender a educação nesse estado. Que aqui é o direito de ter uma escola digna, uma escola onde tenha merenda, uma escola que não seja sucateada, uma escola onde o seu filho possa aprender, mas aprender com qualidade. Em frente ao Palácio da Liberdade, onde Pimentel costuma despachar, um momento de protesto para lembrar que governo sério cumpre o que assina. Eu queria quem está resistindo aqui para a gente ainda cantar junto. E assim, ó, o professor eu quero
educação é a riqueza da gente. O Pimentel pegue o piso salarial, cumpra logo o nosso acordo, chega de enrolar, cumpra logo nosso acordo, deixa de enrolar. A gente não pode arredar o pé na rua, porque a gente está em processo de luta. E todas as vezes, né, que o governo do Estado ou qualquer um que represente essa elite, né, colocar em xeque os nossos direitos, nós também estaremos aqui nas ruas, em marcha, lutando. E aqui, para quem está passando, está trabalhadoras e trabalhadores de educação que estão reivindicando do governo do Estado que ele cumpra, né, o piso salarial, um acordo que virou lei. Então o governo está descumprindo uma lei, que é a lei do piso salarial. Então nós da marcha, nós estamos nos somando a esse processo de luta. E eu queria encerrar aqui a minha fala, porque a gente também já está cansado, viemos 12 quilômetros marchando, mais 13 quilômetros, é 13 quilômetros, estão dizendo aqui. Com uma das músicas que a gente cantou durante aí o processo todo aí, desses 13 quilômetros marchando. Ô professor, eu quero te ver contente, a educação é a riqueza da gente. O Pimentel pegue o piso salarial, cumpra logo o nosso acordo, chega de enrolar, cumpra logo nosso acordo, deixa de enrolar. Em seguida, os profissionais da educação encerraram a Marcha da Educação com um almoço coletivo na Praça da Liberdade. Profissão, educador e educadora. Vejam o que pensam os profissionais da educação. Nossa greve é por direito, a nossa greve é pelo cumprimento de uma lei que o próprio governo do Estado encaminhou à Assembleia Legislativa. É por isso que nós passamos por aqui hoje, para dizer ao governador do Estado que a greve continua e que ele é o responsável, para dizer ao comandante, porque o governador do Estado é quem comanda o aparelho repressor do Estado. É para dizer a ele que nós não vamos perdoar o que nós sofremos na BR-381 no dia 28 de março. Nós, porque quem bate, esquece, mas quem apanha, quem leva bala de borracha, bomba de gás lacrimogênio, não tem memória curta, senhor governador. Nós nos lembraremos disso pelos próximos anos, todos os dias no dia 28 de março, o dia em que o aparelho repressor do Estado de Minas Gerais barbarizou mulheres idosas na BR Fernão Dias, lá no município de Igarapé. E durante a passeata da Assembleia Legislativa até o Palácio da Liberdade, os trabalhadores e trabalhadoras em educação receberam também o apoio dos movimentos sociais. Senhor governador Fernando Pimentel, os trabalhadores da educação estão aqui, mas não estão sozinhos. Eles estão com os atingidos por barragem, estão com os sem terra, estão com os trabalhadores de todo o estado de Minas Gerais. Estamos aqui porque os trabalhadores da educação ensinam os nossos filhos a viver, ensinam os nossos filhos a construir a sua própria vida e lutar pelos seus direitos. Mas os trabalhadores da educação ensinam mais que isso. Os trabalhadores da educação nos ensinam a lutar, enfrentar bala de borracha, enfrentar a polícia e enfrentar o que for necessário pelos seus direitos e pelos seus sonhos. E é por isso que a gente está aqui. A gente tem aprendido junto aos trabalhadores da educação a lutar por nossos direitos, lutar por democracia e lutar por tudo aquilo que é direito do nosso povo. Apoiamos a greve da educação. E os profissionais da educação vêm a cada momento recebendo o apoio de movimentos sociais e também estudantis. Nós, da União Colegial de Minas Gerais, viemos somar com os professores, porque o que nós precisamos para esse país avançar é de investimento na saúde, é de investimento na educação. E, camaradas, o momento é um momento de unidade. Nós precisamos ter unidade para defender o Brasil e para defender o desenvolvimento nacional. Nós precisamos, camaradas, ter essa
ciência de que o Brasil que a gente quer é um Brasil onde que tem professor valorizado, aonde que os médicos são valorizados e atendem o povo. Nós precisamos que os professores tenham um atendimento de qualidade no IPSENG, porque nós estudantes estamos cansados de ver os professores se matando dentro de uma sala de aula. Tem que ter, pelo menos, o mínimo possível de investimento na saúde para os professores sejam atendidos. Então, em nome da União Colegial de Minas Gerais, os estudantes estão com os professores e é greve. Estamos aqui mais uma vez apoiando essa greve e estamos muito felizes com esse resultado de permanecer com essa greve. Vamos para frente até vencer mesmo, igual fizeram os professores de São Paulo, porque cada vitória de cada greve é uma vitória de toda a classe trabalhadora no Brasil e também é uma vitória da juventude. É preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer, é preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer. Meu nome é Márcio, eu sou diretor da União Nacional dos Estudantes e com essa frase do comandante Carlos Marighella, eu quero agradecer essa categoria combativa, comprometida com a luta do povo de Minas Gerais e do Brasil, por dar mais uma vez, em forma da aprovação da continuidade dessa greve, um exemplo de como que tem que ser tratado esses governos que se comprometem a fazer acordo com os trabalhadores, que se comprometem a pagar polícia para a educação, que se comprometem a sentar na mesa de diálogo e reproduzem as mesmas políticas infelizes de triste memória que aqui muita gente conhece, muita gente sofreu na pele dos últimos governos tucanos em Minas Gerais. Educação em Debate. Esta semana nós vamos trazer uma luta que já se estende em Minas por cerca de 10 anos. O piso salarial profissional nacional, a Lei 11.738, que foi sancionada em julho de 2008. E ela institui o piso salarial para a educação básica, para o magistério. Mas aqui em Minas, ela avançou graças à luta do Sindiúti e da categoria. Então, o reajuste do piso, ele vale para as 8 carreiras da educação aqui em Minas Gerais. Então, ele atende aí o professor especialista em educação, o analista educacional na função de inspetor escolar, o auxiliar de serviços da educação básica, o assistente de educação, o analista de educação básica também, recebendo todo o benefício que vem com o reajuste do piso, o assistente técnico educacional, o assistente técnico da educação básica e o analista educacional. Então, aqui o piso vale para as 8 carreiras da educação e essa foi uma luta travada pelos profissionais da educação. E ainda os aposentados e aposentadas também sendo alcançados por esta conquista. Mas, apesar de toda essa luta para se chegar ao piso, os profissionais da educação ainda continuam enfrentando dificuldades para ter os seus direitos garantidos. E é isso que nós vamos conversar agora com a professora Beatriz Cerqueira, coordenadora geral do Sindiúti. Por gentileza, Bia, nos explica como é que é essa luta que já se estende por 10 anos, ou seja, não começou agora, mas poderíamos estar bem mais avançados. Nos fala um pouquinho dessa trajetória, Bia. A Constituição Federal, lá em 89, ela estabeleceu um piso para algumas categorias e a educação foi uma das poucas que teve um reconhecimento na Constituição de um piso, da definição de um piso para os profissionais do magistério. Então, dessa decisão lá da Constituição Federal, nós só conseguimos regulamentá-la em 2008, através da Lei Federal 11.738, que foi uma lei sancionada na época pelo presidente Lula. Inconformados com essa ideia de piso, governadores de vários estados questionaram na justiça esse piso, mas o Supremo Tribunal Federal, em 2011, decidiu que os governadores estavam errados e que essa lei federal estava certa e que tinha sim que ter um piso salarial para os profissionais do magistério de todo o país. Então, nós temos uma lei federal desde 2008, regulamentando a Constituição Federal. E em Minas Gerais, então, desde 2008, nós estamos travando uma batalha, uma luta, para que Minas cumpra a lei federal, que, por sua vez, cumpra a Constituição Federal, quando determina que a educação, os profissionais do magistério, têm que ter um piso salarial da sua categoria.
Bem, nós fizemos várias lutas, fizemos várias greves. A mais marcante, né, desse período do piso foi a de 2011, que foram 112 dias de luta e de greve. Os governos ou acenavam com alguma proposta e depois descumpriam, ou sequer apresentavam propostas sobre o piso. Em 2011, o governo, na época, quis fazer outra forma de remuneração, que foi o subsídio, que é diferente de piso, enfim. Sempre uma confusão quando se trata de uma pauta tão importante como a educação. Em 2015, que foi no primeiro ano do atual governo, nós conseguimos um acordo, e esse acordo resultou numa lei estadual, que é a Lei 21.710, para que Minas Gerais, enfim, graças a Deus, tivesse uma lei estadual do piso salarial, regulamentando a lei federal e a Constituição Federal. Bem, essa lei estadual, ela previa um processo, não era de uma vez, então a gente não recebeu tudo que a gente tinha direito de uma vez, mas estabeleceu um processo para que em julho de 2018, Minas Gerais finalmente pagasse o piso salarial para o professor e a professora, né? O piso salarial é do profissional do magistério. E aí, julho de 2018, a expectativa então era que nós recebêssemos o piso salarial. No entanto, desde o ano passado, o governo tem ou demorado ou, de fato, descumprido partes da lei para se chegar ao piso salarial. Então, é nesse momento que nós nos encontramos agora. O governo não cumpriu a parte que a lei determinava que tinha que ser feito ano passado, não está querendo cumprir a parte deste ano, e sem essas duas partes, Minas Gerais não vai pagar o piso salarial para os seus professores e as suas professoras. E como nós fizemos um processo de negociação para toda a educação, todos os reajustes que forem dados para os profissionais do magistério também são para as demais carreiras. Então, para todo mundo que trabalha na educação, todas as carreiras, e aí além das carreiras, o diretor de escola, o secretário de escola também, tem os mesmos reajustes. E no nosso caso da educação, você tem dinheiro vinculado, né? O que é dinheiro vinculado? Impostos que são arrecadados, que parte deles só pode ser destinada à educação. Se essa regra fosse cumprida aqui em Minas Gerais, nós teríamos muito menos problemas do que os que nós acumulamos. Nós também estamos recebendo nos estúdios o economista e técnico da subseção do DIESE no Sindiúti, Diego Rossi. Ele é responsável, juntamente com toda a equipe técnica do DIESE, na subseção do Sindiúti, de uma análise que traz dados sobre o orçamento do Estado. São dados que mostram que existem recursos, sim, da educação, poderiam estar sendo investidos na própria educação, inclusive com o governo do Estado, o governador Fernando Pimentel, honrando os compromissos que tem com esse segmento. Mas, infelizmente, nem mesmo os 25% constitucionais, ou seja, de impostos arrecadados, estão sendo investidos nessa área. E isso não vem de agora, não. Vem desde há muito tempo, desde os governos Aécio, Anastasia, enfim, a educação sempre sendo relegada. O governo do Estado de Minas Gerais, independente da gestão, nunca gastou o mínimo de 25% com a educação. Por que esse mínimo de 25% com a educação? A Constituição Federal, no seu artigo 212, obriga que estados, municípios e a União apliquem um percentual mínimo. A União, 18%, os estados e municípios, 25%. De alguns impostos que são arrecadados, como o ICMS, o IPVA, o IPI. São impostos que a população paga sempre, o tempo inteiro, que tem que ser investido, no mínimo, 25% dele. Só que o governo do estado não vem aplicando isso. Para você ter uma ideia, nesses últimos 10 anos, foram deixados de ser aplicados 8,5 bilhões de reais. Diego, esse dinheiro, ele é da educação. Se ele não foi gasto, se não foi aplicado em educação, ele se perde? Para onde ele vai? Como é que é isso? Não, provavelmente ele foi utilizado em outras áreas. Só para você ter uma ideia, no relatório referente à prestação de contas do governador do ano de 2016, analisado pelo Tribunal de Contas, o governo de Minas Gerais aplicou recurso da educação em hospital. Não tem problema nenhum em fazer investimento em hospital, mas o recurso da educação é para ser gasto na educação. Nós estamos falando de um dinheiro que o Estado recebeu. Sim. Porque senão fica com aquela ideia, estamos em crise e não conseguimos pagar,
dando uma ideia de que nós estamos falando de algum dinheiro que não veio para Minas Gerais. Vamos explicar para as pessoas por que a greve não é injusta, por que os profissionais da educação estão falando que dinheiro tem e tem mesmo, por que eles estão cobrando o acordo assinado. Do outro lado, eles falam, não, porque se a gente fizer isso, nós vamos ultrapassar a lei de responsabilidade fiscal. Como é que é isso? Que jogo de informação é esse? Então, Vera, só para você ter uma ideia, mesmo tendo estourado o limite da lei de responsabilidade fiscal no final de 2017, se o governo de estado tivesse aplicado os 25% da educação, que não aplicou em 2017, for faltando 560 milhões, se tivesse aplicado o 13º salário de toda a educação, teria sido pago, porque a despesa com o 13º da educação é de 523 milhões de reais, que era o valor que foi empenhado no final do ano passado. E se tivesse aplicado, teria sido pago uma parcela 1, que não teria parcelado, não teria atrasado. Se aplicasse todos esses recursos durante ao longo dos anos, com certeza daria para estar cumprindo o acordo do piso. Mas o que acontece é que são opções políticas, né? Ele optou por não estar pagando, está colocando a culpa na lei de responsabilidade fiscal, mas o recurso está entrando. Como é que as pessoas podem ajudar? Isso. Procure a escola. Ótimo. Entenda o que está acontecendo, converse com os profissionais daquela escola. O sistema tem jogado muito, pais contra profissionais da educação, tem isolado, né, os profissionais da comunidade escolar. A gente precisa fazer o movimento inverso. Então procura saber da realidade da professora do seu filho, procura saber como é que é a situação do diretor da escola do seu filho, né? Ano passado a gente viveu uma situação de vários diretores comprarem fiado no comércio para garantir que as coisas funcionassem minimamente na escola, porque não estava recebendo toda a verba que é destinada ao custeio das escolas estaduais. Então vá até a escola, procure saber o que está acontecendo e como é que você pode ajudar. Não só nessa discussão que é do nosso movimento, mas no dia a dia. Entender o que está acontecendo, por que o dinheiro não chegou na escola, por que o dinheiro da merenda atrasou, por que o transporte escolar está atrasado, por que a quadra... Eu visitei uma escola no Vale do Jequitinhonha no final do ano passado, que o refeitório não existia mais, porque a reforma não foi feita e a sala de aula foi transformada numa cozinha. Então, você sabia que a sua escola pode estar nessa situação? Então, como é que a gente altera isso? A gente altera isso não é também substituindo o Estado, né? Fazendo um esquema de voluntariado e de benfeitorias sem a participação do Estado, mas a gente precisa cobrar para que o Estado dê respostas efetivas. Então procure a escola, procure saber o que está acontecendo e se some aí nas nossas diversas lutas. Só para encerrar um pouco minha fala, pegando um pouquinho do gancho, como o governo fala que não tem que esperar o limite da lei de responsabilidade fiscal para conseguir o reajuste, vamos lembrar também que o Estado, em 2016, já estava ultrapassando o limite e não poderia contratar mais pessoas e, para voltar ao limite, deveria diminuir o número de quantidade de cargos, e começando pelos casos comissionados, como a lei manda. Então, ou seja, o que o governo fez foi justamente o contrário do que a legislação manda. Então, ou seja, são opções políticas do que ele vai priorizar. Espero que a gente tenha trazido aí informações para agregar a luta pelo direito à educação. Agora a gente está falando de uma greve, mas a luta pelo direito à educação, ela é incessante e precisamos fazê-la cada vez com mais gente. Momento CNTE. A pauta da educação em Brasília. Definitivamente o governo não quer discutir educação. Deu um golpe no fórum, retirando as principais instituições democraticamente indicadas e eleitas. O momento é de resistir, de lutar, mas também de avançar. Em cada município, em cada estado, vocês se mobilizem. Pais, alunos, professores, funcionários. Encontro vocês em Belo Horizonte, abril de 2018, na Conferência Nacional Popular de Educação. Fique agora com o nosso quadro de humor. Até o próximo sábado. Agradecemos a sua companhia.